E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tivemos um pequeno problema aqui com a internet, o que atrasou um pouquinho o nosso retorno. De toda forma, problema já resolvido, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula do primeiro ano médio, aula sobre logaritmos, tá? E a gente viu que no vídeo anterior, na parte anterior dessa aula, a gente estudou a definição, tá certo? De logaritmos, estudamos as condições de existência e também as propriedades, tá? Agora a gente vai todas essas informações que foram estudadas na parte anterior, né? E nós vamos aplicar em exercícios, em problemas, tá bom? Então, vamos ver o que temos para cá. Começar light, tá? Então, imagine que eu tenho um logaritmo de 3 na base 10, que é 0,477, e um logaritmo de 2 na base 10, que é 0,301. Eu quero saber qual a opção cujo valor mais se aproxima do logaritmo de 61 na base 10. Olha, primeira coisa que você deve pensar. As propriedades de logaritmos são as mesmas propriedades de potenciação, tá? As propriedades de potenciação, primeiro, elas valem para bases iguais. Tudo bem, aqui a gente já tem todo mundo na mesma base. E a potenciação, ela está definida como uma multiplicação. E você sabe, o que vale para a multiplicação também vale para a divisão, tá? Via de regra, você vai ter que pensar em transformar esse resultado que você quer em uma multiplicação em uma divisão, ou em uma multiplicação, ou em uma divisão que contenha essas parcelas, tá? Lógico que eu não vou ter o valor exato, eu vou ter o valor que mais se aproxima, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a usar as ideias matemáticas. Eu sei que 60 é 2 vezes 3 vezes 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. E 60 é próximo de 61. Tá? E por que eu vou usar o 60? Porque o 60 eu consegui transformar em uma multiplicação das parcelas que me foram fornecidas, tá? Então, se o 60 é próximo de 61, o logaritmo de 60 na base 10 também é próximo do logaritmo de 61 na base 10, tá? Então, eu posso dizer isso aqui, ó, que o log 61, veja que agora eu não coloquei a base, tá? Ó, quando a base é 10, eu posso representar a base ou não. A gente já comentou isso na parte anterior desse vídeo, dessa aula, tá? Então, o logaritmo de 61 na base 10 é aproximadamente igual ao logaritmo de 60 na base 10. E esse logaritmo de 60 na base 10, eu posso fatorar o 60, vai ficar logaritmo de 2 vezes 3 vezes 10 na base 10, tá? E por que eu estou fazendo isso? Justamente porque eu estou forçando uma multiplicação de potências na mesma base. Multiplicação de potências de mesma base, o que eu faço? Repito a base, somo os expoentes, né? Como o logaritmo é um expoente, eu somo os logaritmos. E aí, vou aplicar os valores que ele me deu, tá? O log 2 é 0,301. O log 3 é 0,477 e o log 10 na base 10, gente, consequência da definição, parte do vídeo anterior, tá? Log 10 na base 10, ó, quando eles são iguais, o resultado é 1. Tá? Somei aqui, ó, igualei a quantidade de casas decimais, somei, resultado vai ter 3 casas decimais, tá? É como se eu estivesse somando 301 com 477 com 1000. Só que a resposta com 3 casas decimais.
tá? Então, esse é o valor do logaritmo de 60, é um valor próximo, um valor que se aproxima do logaritmo de 61, e cuja resposta eu tenho aqui, ó, a alternativa D, tá bom? Então, veja, é você utilizar de maneira inteligente as propriedades de potenciação, tá? Logicamente que agora essas propriedades de potenciação estão arrumadas de uma maneira diferente e a gente chama de propriedades dos logaritmos, tá? Mas na verdade o que a gente fez aqui foi aplicar a propriedade de potenciação, tá? Apenas a escrita, a representação matemática é que está diferente. Tranquilo? Então, problema resolvido aí. Bora ver uma outra propriedade que às vezes a gente precisa utilizar, que é a mudança de base, tá? E para a gente entender essa mudança de base, a gente vai usar como recurso as propriedades anteriores, tá? Então, a ideia, o próprio nome já diz, eu vou aplicar uma mudança de base quando eu quando eu tenho a necessidade de mudar a base de um logaritmo, tá? Vamos supor aqui, na nossa situação, para você entender melhor, vamos supor que eu tenha que mudar a base de um logaritmo de A para 10, tá? Um logaritmo, a princípio, tem base A e eu quero mudar essa base de A para 10, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho um logaritmo de B na base A, não sei qual é o resultado dele, então vou chamar de x. E eu sei que, pela definição, quando eu tenho o logaritmo de B na base A, eu quero transformar o número B numa potência de base A, surgindo assim o expoente x, tá bom? Beleza. Então, eu sei que daqui, de logaritmo de B na base A igual a x, sai essa condição, beleza? Eu posso pegar essa igualdade e aplicar logaritmo na base 10 de ambos os lados. Justamente por quê? Porque eu estou querendo transformar essa base A numa base 10, tá? Então, para fazer isso, eu forço o aparecimento de um logaritmo na base 10. Eu estou acrescentando uma mesma coisa de um lado e do outro da igualdade. Então, a igualdade não se altera, tá bom? Mas aí você vai ver que aqui do lado esquerdo você tem uma potência de potência. Teorema da Skoll. O expoente desce redondo. Olha lá. Potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Veja que eu quero transformar esse logaritmo de B na base A. Então, quero achar o valor de x. Tá? Para isso, x vai ficar sozinho aqui do lado esquerdo. Eu vou passar esse log de A para a direita dividindo. Então, vou ficar com log B dividido por log A, tá? Mas lembrando que esse x é o log B na base a igualdade ficaria assim, ó. O x, que é log B na base A, vai ser igual a quem? A log B sobre log A. O que você vai aplicar disso aqui? Ó, perceba. Eu mudei o logaritmo da base A para uma outra base, que no caso aqui é uma base 10, mas poderia ser uma outra base qualquer. E eu transformei com essa mudança um logaritmo em 2. Ó. Percebeu que um logaritmo se transformou em 2? O número de cima vai para o log de cima, o número de baixo vai para o log de baixo. Tá? Então, toda vez que você precisar mudar a base de um logaritmo, transforme esse logaritmo em 2. Ó. O número de cima vai para o log de cima, o número de baixo vai para o log de baixo. Pronto, fez a sua mudança de base. Tá? A gente demonstrou aqui como é que faz, mas você pode aplicar esse macete. Tá? Ó. Mudou a base do logaritmo, transformou 1 em 2. O número de cima vai para o de cima, o de baixo para o de baixo. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Morreu. Tá bom? Mudança de base
resolvida, tá? E aí a gente também pode aplicar o logaritmo em problemas, tá? A gente aplica o logaritmo em muitos problemas do cotidiano, tá? Eu vou apresentar aqui alguns deles, tá? Mas você pode aplicar o logaritmo em química para calcular pH, você pode aplicar o logaritmo em química para calcular radioatividade, você pode aplicar logaritmo em física para medir escala Richter, que é de tremor de terra, e escala decibel, que é de intensidade de ruído. Você pode aplicar na matemática financeira, você pode aplicar para várias situações do cotidiano, tá? Eu vou citar apenas algumas para a gente não se alongar muito no nosso vídeo, tá? Mas a ideia é muito ampla, tá? Eu vou colocar aqui uns 3 problemas para a gente resolver aqui rapidinho, tá? Mas é uma coisa bem ampla, uma coisa bem extensa. E aí eu recomendo que vocês fiquem mais por dentro, tentem resolver mais exercícios, tá? Procurem se informar mais sobre o assunto, tá bom? Bom, o que eu coloquei aqui? Probleminha de fofoca, ó. Espalhou uma fofoca e o logaritmo vai resolver. Perdão, vai resolver essa fofoca. Então, vamos ler aqui, ó. Um boato se espalha da seguinte maneira: no primeiro dia, apenas uma pessoa tem conhecimento dele. No segundo, ela conta a outras 3 pessoas. E a cada dia que passa, todas as pessoas que sabem do boato contam para 3 novas pessoas. Assim, a sequência formada pelo número de pessoas que sabem do boato em termos dos dias que se passam é dada por 1, 4, 16, 64, por aí vai. Em uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, quantos dias serão necessários para que todas as pessoas sejam informadas do boato? Aproxime sua resposta para o menor inteiro maior ou igual ao valor obtido. E use a aproximação logaritmo de 1,5 milhão, aqui, porque aqui está na forma de notação científica, tá? É 1,5 milhão na base 2, vai dar 20,52, tá? Então, o que o problema diz é o seguinte, ó, que no primeiro dia, uma pessoa vai saber do boato. No segundo dia, 4 pessoas. No terceiro dia, 16 pessoas. No quarto dia, 64. E esse número de pessoas que vão sabendo desse boato vai aumentando dia após dia nesse ritmo aqui, ó. Eu quero saber em quanto tempo 1,5 milhão de pessoas dessa cidade vão ficar sabendo desse boato. Bom, você vê que a quantidade de dias aqui, ó, é pequena. Então, eles vão ficar sabendo rápido do babado, né? Então, vamos lá. Vamos começar a estruturar a nossa resolução, beleza? Então, eu vou observar que no primeiro dia, deixa eu tirar aqui um pouquinho, no primeiro dia, você tem uma pessoa sabendo do boato. Então, uma pessoa seria 4 elevado a 0, tá bom? Perceba, é a mesma coisa que 4 elevado a 0. 4, que é o segundo dia, é a mesma coisa que 4 elevado a 1. No terceiro dia, 16, que é 4 ao quadrado. E no quarto dia, 64, que é 4 à terceira. Tá bom? Então, observe que eu posso transformar esses termos em potências de 4. No termo 1, 4 elevado a 0. No termo 2, 4 elevado a 1. No termo 3, 4 elevado a 2. No termo 4, 4 elevado a 3. Então, no enésimo dia, no dia N, eu vou ter 4 elevado a N menos 1 pessoa sabendo desse boato.
Por que N menos 1? Porque observe, se é o primeiro dia, o expoente da potência de base 4 é 0. Ó, dia 1, expoente 0. Dia 2, o expoente é 1. Dia 3, o expoente é 2. Então, como aqui eu tenho 4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 ao quadrado, 4 ao cubo, o número do dia menos 1 é o expoente da potência de 4. Por isso que eu estou dizendo que aqui é 4 elevado a n menos 1. E nesse dia aqui, nesse dia n, que eu não sei qual é, eu vou chegar a 1,5 milhão de pessoas sabendo desse quadro. Tranquilo? Só que vamos lá. O logaritmo que ele me dá não é um logaritmo na base 4. É um logaritmo na base 2. Tá? Então, seria mais prudente que eu, de imediato, transformasse esse 4 em uma potência de base 2. Vou dizer, então, que 4 é 2 ao quadrado, e esse 2 ao quadrado está elevado a n menos 1. E, automaticamente, eu já coloquei o meu 1,5 milhão em notação científica, tá? Ó, a minha vírgula anda 6 casas, tá bom? Anda 6 casas, eu vou ter, ó, 1,5 vezes 10 a sexta. Daqui para cá, anda 3 mais 3, 6 casas, tá? 1,5 vezes 10 a sexta. Que é justamente o valor que eu tenho aqui. Legal? Potência de potência do lado esquerdo. Repito a base, multiplico os expoentes. Então, vou fazer 2 vezes n e 2 vezes menos 1. 2 vezes n dá 2n, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Tranquilo? É aqui onde a gente vai dar o pulo do gato, onde a gente vai utilizar uma ideia similar à que a gente usou para a mudança de base, tá? Eu vou jogar um logaritmo na base 2 de ambos os lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Faltou aqui a base, tá bom? Ó, entenda que essa base é uma base 2. Eu vou jogar uma base 2 tanto de um lado como do outro, tá? Bom, do lado esquerdo eu tenho uma potência de potência. Repito a base e multiplico os expoentes, tá bom? Então, vou ficar com 2n menos 2, que multiplica log 2 na base 2, tá? Tá faltando a base aqui. Aqui sim é falha, deveria ter uma base 2 aqui embaixo. E esse logaritmo de 1,5 milhão na base 2 tá dado aqui, ó, é 20,52, beleza? Esse valor é o valor que eu tenho aqui, ó, tá? O logaritmo de 1,5 vezes 10 a sexta na base 2 é 20,52. Bom, log 2 na base 2, aqui é log 2 na base 2, tá bom? Log 2 na base 2, ó, quando eu tenho 2 em cima, 2 embaixo, o resultado é 1, né? É uma consequência da definição. Então, eu vou ter aqui 2n menos 2 vezes 1. Ou seja, 2n menos 2, que é igual a 20,52, tá bom? Para achar o valor de n, é só isolar ele, né? Então, esse menos 2 vai para o lado de lá somando. 20,52 com 2 dá 22,52. E o 2 daqui passa dividindo, né? 22,52 dividido por 2 dá 11,56. Essa é a quantidade de dias. Ou seja, olha o que ele me diz aqui. Aproximar a resposta para o menor inteiro maior ou igual ao valor obtido. O inteiro mais próximo, maior ou igual a 11,56, só pode ser o quê? 12, ó. Então, é o mais próximo, maior do que o valor que eu tenho aqui. Respostinha, letra A, tá bom? Só recapitulando, a partir desse terceiro passo, desse quarto passo aqui, dessa quarta linha, o logaritmo é na base 2, tá bom? Faltou aqui digitar a base 2, tá? Não é logaritmo decimal, tá? É logaritmo na base 2.
tá? Por isso que eu disse que o log de 1,5 milhão na base 2 é 20,58. Não é base 10, tá? É base 2, tá? Pelo erro, pedimos desculpas, tá? Então, aqui base 2 e base 2 aqui, ó. Tudo na base 2, tá bom? Nada na base 10 aqui. Perfeito? Que é justamente a base do meu banco. Tá bom? Então, tá aí. Em 12 dias, 1,5 milhão de pessoas estarão por dentro desse boato, desse babado. Tranquilo? Então, probleminha bem interessante aí, que aplica a ideia de logaritmos. Beleza? O que é que tem mais aí? Problema 2, o problema de gráficos, tá? Diz assim, ó. A curva da figura abaixo representa o gráfico da função y igual ao logaritmo de x na base 10 para x maior do que 0. Assim sendo, a área da região achurada, ou seja, a área da região destacada, formada pelos dois retângulos é, ó, eu quero a área desses dois retângulos. Óbvio que vai ser a área de um retângulo mais a área do outro retângulo, tá? Veja que a função aqui que eu tenho é a função y igual a logaritmo de x na base 10, tá bom? E eu estou associando a essa curva alguns valores de x, tá bom? Ó, então, por exemplo, esse vértice aqui, ó, do meu retângulo de baixo, ele é um ponto onde x é 2, ó. Então, para x igual a 2, eu tenho um y que seria o quê? Seria o logaritmo de 2 na base 10, né? Ó, tá vendo que é a relação, ó? Para x igual a 2, se eu substituo lá, eu vou ficar com o logaritmo de 2 na base 10 ou simplesmente log 2. É o meu valor de y, tá? Para x igual a 3, eu tenho esse ponto aqui, ó, que teria um correspondente em y, que é log 3. E para x igual a 4, esse outro ponto aqui, ó, que tem como correspondente em y, então, log 4. Tá bom? O que eu quero que vocês observem? Que a área de um retângulo é base vezes altura, tá? No caso da base desses retângulos, ó, o retângulo de baixo vai de 2 até 3. Então, de 2 até 3, eu tenho 3 menos 2, que dá 1. Tá? Para achar esse valor, é só fazer o final menos o inicial. Ó. 3 menos 2 dá 1. Ou de 2 para 3 tem 1. Da mesma forma, ó, que de 3 para 4, 4 menos 3, que dá 1. Tá bom? As bases estão calculadas, tá? Então, a base do retângulo de baixo é 1, do retângulo de cima é 1 também. Agora, falta a altura. Nesse de baixo, concorda que a altura seria log 3 menos log 2? Ó, é o de cima menos o de baixo, o final menos o inicial. E lá no retângulo de cima seria log 4 menos log 3, ó. Então, log 3 menos log 2 é a altura do de baixo e log 4 menos log 3 o de cima, tá? Então, a área do retângulo de baixo seria o quê? 1 vezes log 3 menos log 2, que dá ele mesmo. E o de cima, a área seria 1 vezes log 4 menos log 3, que dá ele mesmo, tá? Então, a área do de cima seria log 4 menos log 3 vezes 1. E a área do de baixo seria log 3 menos log 2 vezes 1, tá? Eu posso observar que ao tirar dos parênteses, log 3 menos log 3 se anulam. Ó, log 3 menos log 3 se anulam. Vai sobrar o quê? Log 4 menos log 2. O logaritmo, por definição, ele não é o expoente de uma potência. Então, se o logaritmo é o expoente, eu estou subtraindo os expoentes.
Em que propriedade eu subtraio expoentes? Na divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, tá? E aí eu estou fazendo agora a aplicação reversa, tá? Ó, eu tenho uma subtração de expoentes, vou transformar isso numa divisão de potências de mesma base. Porque eu sei que 4 dividido por 2 dá 2. Então, a minha soma das duas áreas ficará log 2 ou log de 2 na base 10. A alternativa A. De novo, letra A. Tranquilo? Veja que aí a gente precisa ter um domínio bastante grande das propriedades, tanto de potenciação quanto de logaritmos, tá? Se você não conhece essas propriedades ou não tem uma aplicação legal delas, não conhece como aplicar, vai ficar difícil, tá? Isso aí é estudo bastante detalhado de propriedades, tanto de potenciação quanto de logaritmos. Perfeito? Então, mais uma questãozinha aí resolvida. E só para a gente encerrar por hoje, para a gente fechar a aula de hoje, eu vou colocar mais um probleminha, que é uma aplicação na física, tá? Quando você tem um tremor de terra, você mede a intensidade desse tremor, ou da quantidade de energia liberada nesse tremor de terra, através de uma escala chamada escala Richter. Tá? Então, uma aplicaçãozinha aí rápida de escala Richter. Tá? Diz assim, ó, a intensidade D de um terremoto, medida na escala Richter, é um número dado pela fórmula empírica, pela fórmula experimental. D é igual a 2/3 de log de E sobre E0 na base 10. Ó. A base, quando não aparece, ela é 10. Bom? Então, D é o valor que eu vou ter na escala Richter, tá? É a medição na escala Richter. E é a energia liberada no tremor de terra. E E0 é um valor de referência, tá? Ó. Então, E é a energia liberada no terremoto. E0 é um valor fixo, é um valor de referência, então ele é conhecido. E eu quero saber quanto de energia foi liberada, qual o valor do meu E num terremoto de escala 4, de intensidade 4 na escala Richter. Vamos lá. É fórmula, é aplicação de fórmula, tá? Eu sei aqui que o E0 é 7 vezes 10 a menos 3 kWh. E eu sei que o meu D, que é a intensidade do terremoto, ó, é 4. Eu sei disso aí. Vou substituir, tá bom? A princípio, eu vou substituir só o valor de D. Esse valor de E0, como ele é meio complicadinho, como ele é meio chatinho, eu vou deixar ele só para o final, tá bom? Então, 4, que é o valor de D, é o valor da intensidade do terremoto, é o quê? 2/3 de log de E por E0, tá bom? Aqui eu tenho uma proporção, certo? 3 está dividindo, passa multiplicando. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Tá bom? Olha lá. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. O 3 passa multiplicando e o 2 passa dividindo. Tá? Então, eu vou ter aí, ó, 12 dividido por 2, ou 6, que é o log de E por E0. Tranquilo? Bom, chegou aqui, eu vou aplicar a definição, tá? Eu quero transformar E sobre E0 numa potência de base 10. E quando eu transformo isso numa potência de base 10, surge o expoente 6. Então, vou ter aqui, ó, base 10, o expoente, que é o valor do logaritmo, 6, igual a E sobre E0, tá bom? Esse E0 que está dividindo de um lado, passa para o outro lado multiplicando, tá bom? Então, ó, E é igual a 10 à sexta vezes E0, tá bom?
O E0 que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando. Chegou aqui, ó, tá mais simples. Eu vou substituir o meu E0 pelo valor dele aqui, ó, 7 vezes 10 a menos 3. E com isso eu vou ter 10 a sexta vezes 7 vezes 10 a menos 3. Perfeito? Observe essas duas potências. 10 a sexta, 10 a menos 3. Elas são potências de mesma base. Multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base, somos expoentes, né? Ó, se eu estou multiplicando potências de mesma base, repito a base e somos expoentes. 6 com menos 3 dá 3. O 7, como não é da mesma base, fica de fora. Repete apenas, tá? E aí eu vou ter 7 vezes 10 a terceira, ou 7 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O 10 vai multiplicar em 3 vezes. Então, 7 vezes 10, 70, vezes 10, 700, vezes 10, 7.000. Eu vou ter, então, uma liberação de 7.000 kWh de energia nesse tremor de terra. E como é 7.000, ó, a gente pode ver que é um valor que está entre 1.000 e 10.000. Tá bom? Se ele está entre 1.000 e 10.000, minha respostinha é a letra D. Tranquilo? Gostaram aí das aplicações? Entenderam como é que a gente pode aplicar logaritmo, um bocado de coisa? Então, ó, continuem estudando. Espero que tenham aprendido muito nessa aula, tá? E a gente vai continuar fazendo os vídeos. Se tiverem dúvidas, podem enviar. Vai ser um prazer para mim responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a minha contribuição de hoje encerra por aqui, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!